Então, dando continuidade, a gente falou sobre as responsabilidades, né, do lar, dos pais, marido, mulher, filhos, e hoje nós vamos continuar falando um pouquinho. As palavras filhos e crianças são mencionadas cerca de 2.000 vezes nas Escrituras. As crianças completam a família como foi ordenado por Deus. A família, quem é a família? A família é pai, mãe, filhos. Aí nós vamos entrar no primeiro ponto, que é qual é a concepção bíblica da criança. Nós vamos encontrar algumas referências. Primeiro nós vamos encontrar em Salmos 127. Salmos 127. Versículo 3. Diz o seguinte: eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui é que, em relação à concepção ou à ideia bíblica sobre criança, é que primeiro os filhos são herança do Senhor. É um presente, é uma dádiva. Em segundo lugar, os filhos são como flechas, a gente viu aqui no versículo 4. Em terceiro lugar, os filhos são como rebento de oliveiras, no capítulo 128, versículo 3. Também os filhos são galardão do Senhor, no versículo 3, 127. E os filhos são uma coroa, Provérbios 17, versículo 6, fala sobre isso. Um dos maiores privilégios que Deus dá ao homem é o de gerar filhos à sua semelhança. Os filhos são formados de uma forma maravilhosa. A gente vê isso lá em Salmo 139, que fala sobre a criação do homem, né? A gestação, toda a criação, aquele processo. Devem ser desejados e amados. Em segundo lugar, isso é que a gente vê em relação à concepção sobre a criança no modo bíblico. Em segundo lugar, quais são as responsabilidades dos pais para com seus filhos? Tem um vértice que é pai, mãe e filho. Um triângulo, né? Pai, mãe e filho. As responsabilidades de pai para a mãe, de mãe para o filho, filhos para com o pai. É um círculo, né? Então, tem isso aí. Primeiro, os filhos devem ser levados a Jesus. Então, quando tem algumas igrejas, a maioria das igrejas tem a questão da consagração de bebês, né? Que chega lá, a criança, depois dos 8 dias, né? Vai lá e é apresentado, entendeu? Diante da igreja, todo mundo aceita, se regozija, se alegra, festeja. Isso é interessante. Então os filhos devem ser levados a Jesus. Os filhos hebreus eram apresentados ao Senhor no templo, na infância e aos 12 anos de idade, quando ele vai participar já da menorá. Quando ele vai já passar, aos 12 anos, ele passa praticamente a ser considerado como homem. Ele passa a ser visto como homem. Em segundo lugar, os filhos devem ser instruídos na palavra de Deus, ensinado na palavra de Deus, né? Então a gente tem que ensinar nossos filhos. O mundo hoje está tão caótico, não é por falta de ensino, mas é pela falta dele. Porque muita gente, muitos pais ignoram. E eu vou falar que não é só a questão de chegar e de ignorar o ensino, ou, sabe, a instrução, mas é porque muitas vezes hoje, a realidade da família hoje é diferente. Hoje, pai e mãe trabalham fora.
Então, a educação dos filhos fica muito aquém. Então, muitos crescem, sabe, alguns revoltados da vida, problemáticos, entendeu? Causando problemas, etc. Entendeu? Não é regra, mas isso tem acontecido muito, principalmente no século XX e agora no início do século XXI. Isso é muito frequente. Outra coisa é que os filhos devem receber correção quando necessário. Então, por exemplo, teu filho errou, corrige. Nem sempre a correção tem que ser, sabe, com vara. Não. Senta, conversa. Meu pai tinha um jeito de conversar com a gente da seguinte maneira. Ele chamava 3 vezes. A primeira vez ele vinha, conversava, dava uns puxão de orelha e tal, mas passava disso. A segunda vez ele vinha, conversava e tal, e avisava, olha, cuidado. Quando geralmente era da segunda vez, da segunda para a terceira, geralmente a gente levava um cacete. A gente apanhava, entendeu? Mas ele tinha esse hábito. Às vezes acontecia de quando ele batia, ele sentava com a gente e explicava, você apanhou por isso, por isso, por isso. Então, é importante você corrigir teu filho, mas também explicar para ele por que ele foi corrigido. Os pais hoje em dia, alguns, entendeu? Quando às vezes nem fazem uma correção, na verdade batem, que às vezes nem batem, espancam, né? Tem alguns casos. Então explica para o teu filho, às vezes ele está apanhando e não sabe nem por quê. Então, tem o hábito de sentar, de conversar, explicar para ele, olha, você foi corrigido por isso, está sendo corrigido agora por isso, por isso, por isso. Entendeu? Isso é bom para ele e bom para você, porque ele vai começar a olhar para você, entendeu? Não apenas como pai, mas como alguém que pode orientar. O pai, além de ser pai, ele tem que orientar, ele tem que cuidar, ele tem que, não é só cuidar da casa, ele tem que saber educar seus filhos. E como é que se educa? Ensinando. Outro aspecto, os filhos, primeiro, a estultícia está ligada ao coração da criança. Ou seja, vamos ver aqui. Provérbios, capítulo 22, versículo 15. Ele diz o seguinte: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Então, quando ele fala sobre que os filhos devem estar ligados à estultícia, ele está falando daquilo que é, por exemplo, o que é estultícia? Estultícia é uma característica do que é ou se apresenta de modo significativo. Vamos por estúpido, de uma forma estúpida, tolice, uma forma tola, né? Estupidez. Então, quando ele fala aqui, a estultícia está ligada ao coração da criança, ele fala que essa característica de se apresentar, entendeu? De fazer bobagem, de errar, de cometer erros, é muito comum, é uma característica da criança. Então faz parte da característica dela. Então, por exemplo, não é porque a criança erra que o pai vai lá toda vez e corrige, entendeu? Mas tem que corrigir, mas com amor, com carinho, entendeu? Ensinando, explicando, olha, você fez isso errado. Se você fizer a próxima vez, aí a gente vai falar. Aí o cara errou de novo. Conversa. Até porque, no teu caso, pai ou mãe, que você tem estupim curto, não tem paciência muitas vezes, se você errar e alguém te perguntar, mas você errou, você tem um hábito de dizer assim, mas Jesus disse que nós temos que perdoar até 70 vezes 7. Só que quando você faz para o teu filho, a coisa muda de figura. Não é 70 vezes 7. Às vezes, na primeira vez que ele errou, você cobra ele de pancada. Não é assim que funciona. Tem que ser no mesmo nível. Tem que ser na mesma porção.
Assim como eu quero bem para mim, se eu errar, alguém me corrigir, eu vou aceitar a correção. Então, quando eu for corrigir meu filho, eu tenho que corrigir com educação, com tranquilidade, para que eu não venha trazer peso sobre ele. Boa parte das crianças hoje que são revoltadas com os pais hoje, não é à toa. É porque muitas vezes os pais não sabem tratar os seus filhos. Não sabem tratar. Fazem pouco caso dos filhos, zoam constantemente dos filhos, irritam constantemente os filhos. Enfim, usam palavras pejorativas, entendeu? Usam, enfim, várias coisas que muitas vezes, em vez de ajudar a criança, entendeu? A aprender, a crescer, sabe? A adquirir maturidade, a adquirir paciência, tranquilidade, a ser uma pessoa tranquila, ela acaba se tornando uma pessoa revoltada, introvertida, introspectiva. E com isso, muitas vezes, são pessoas que lá na frente, alguns cometem atrocidades. Porque muita coisa foi guardada e ele não conseguiu falar, ele não conseguiu se expressar. Então a gente tem que ter esse cuidado. A estutícia deixada na criança produzirá soberba, como eu falei. Então se a criança é sempre tratada como estúpida, ignorante, ou outras coisas mais que muitas vezes a gente pode falar, se a gente não tratar nossos filhos com qualidade, eles vão crescer se achando o dono da situação. Um caso que a gente vê com muita frequência aí é criança aí de 14, 15 anos dirigindo carros importados. 18 anos, o moleque já tem tudo. E ele não deu um prego, não pagou um centavo no prego. Então o que acontece? São muitas vezes crianças que são criadas, entendeu, de uma forma errada. Aí você fala assim, poxa, mas aí se a pessoa tem condição de dar um carro zero para o filho, ela não vai dar? Vai dar, ué. Mas tem que ensinar para ele que ele tem que ter responsabilidade. Não adianta você dar um presente caro e não ensinar ao teu filho a responsabilidade que ele tem que ter com aquele presente. A gente ouve aí, a gente vê gente aí, entendeu, de 30 e poucos anos, 40 anos, entendeu, e fazendo bobagem. Mas por quê? Porque não foram ensinados, não foram corrigidos, não foram castigados, não foram ensinados como tem que ser. E aí são pessoas que crescem e mais tarde fazem besteiras. A gente está vendo aí, repleto de gente aí, de exemplos aí. São os filhinhos de papai fazendo bobagem. Então a gente precisa ter cuidado. Ensinar nossos filhos, educar nossos filhos à base ou à luz da palavra de Deus, para que amanhã eles não venham ser delinquentes. Os delinquentes que a gente vê aí na margem da sociedade, boa parte deles, não tiveram ensino dentro de casa, não tiveram educação dentro de casa e não tiveram também exemplos dentro de casa. Então fica complicado. Cada dia que passa, a sociedade se torna mais estranha ao próprio ser humano. Menos amor, mais atitudes raivosas. É complicado. Mas tudo isso é falta de ensino da palavra de Deus. Porque o ensino da palavra de Deus tem que começar na sua casa, na mesa da sua casa. Essa questão ela tem dois conceitos, que são correção e soberba. E para isso, a gente tem que fazer uma escolha. Ou você vai corrigir, ou vai deixar seu filho crescer a mercê. E mais tarde, é complicado você querer recuperar o tempo perdido. É difícil. Em terceiro lugar, a estutícia e a soberba deixadas na criança, por fim, a destruição. Primeiro, trazem contenda.
Segundo, abatem. Terceiro, trazem vergonha para os pais. Quantos pais aí se sentem vergonha dos filhos? Os filhos fazem besteiras aí fora. Quantos pais não estão aí, às vezes, bebendo junto com os filhos? Ah, não, meu filho não quer ir para a igreja, então eu tenho que, sabe, estar perto dele. Pelo amor de Deus. Se você não puder ensinar teu filho, quem vai poder? Você vai ensinar quem? Você vai ser referência para quem? Então a gente tem que pensar nisso. Os filhos devem ser instruídos. A definição de instrução é formar o caráter pelo treino, pelo ensino, pela disciplina. Preparar para a competição, ensinar pela repetição. Quanto mais você ensina, corrigir, por exemplo, com a criança, existe um estudo aí que diz que nós, ao longo da vida, recebemos muitos nãos. E a criança começa a receber não já quando pequenininha. Ela sabe que se mexer numa coisa que está ali na estante, pode quebrar, pode machucar. Então o que ela vai dizer? Ela vai ouvir o quê? Não mexa, não pode, não pode. E aí vai chegar uma hora que ela vai ter que decidir. Ou eu faço ou não faço. Por quê? Porque aquilo vai ficar introduzido. Ela vai começar a entender que mexer naquilo, fazer aquilo ali, não é certo. Então ela vai começar a identificar o que é certo e o que não é errado. O que ela pode e o que ela não pode. Andrew Murray, ele escreveu um livro chamado Os Pais para Cristo e fala: primeiro, instruir é mais do que ensinar. O ensino faz a criança saber o que deve fazer. A instrução a influencia e se certifica que ela o faça. Primeiro lida com a mente. O segundo, com a vontade da criança. Então, quando você ensina, você está trabalhando a mente da criança. Quando você instrui, você está trabalhando o segundo ponto, que é a vontade da criança. Ela vai começar a identificar o que é certo e o que é errado. Então ela vai saber que se ela fizer uma coisa, aquilo não vai estar certo. A segundo lugar, em relação ao que o Andrew Murray escreve, é o seguinte: é prevenção. É a melhor que cura. A verdadeira instrução não é observar e corrigir erros, mas observar e prevenir erros. Então, quando você instrui, você não está corrigindo, você está, na verdade, prevenindo os erros. Quando eu era mais novo, eu cometi erros. Então, eu não quero que os meus filhos cometam os erros que eu cometi. Então, o que eu vou fazer? O quê? Eu vou ensinar. Ensinar como? À luz da palavra de Deus. Eu vou ensiná-los a fazer aquilo que eu não fiz. Aliás, não é fazer aquilo que eu não fiz, mas é não repetir os mesmos erros. Então a gente precisa ensinar. Ter tempo, ensinar. Uma coisa que é interessante é você ter o seu culto familiar em casa. Você e sua família. Devocional. Faça devocional você e sua família. Ali você vai ter tempo para você ensinar, conversar, explicar, mostrar a luz da Bíblia, entendeu? Para que os teus filhos cresçam abaixo da luz da Bíblia. Então, a instrução não é corrigir erros, mas é prevenir os erros. O alvo mais alto da verdadeira instrução é levar a criança a saber que ela pode obedecer e fazer o certo e ser feliz na obediência. Então ela pode entender que ela não precisa cometer aquele erro. Que se ela não cometer aquele erro, ela vai estar fazendo o quê? Obedecendo. E quando ela obedece, ela é parabenizada, ela é reverenciada, entendeu? Ela recebe um abraço do pai, enfim. Terceiro aspecto, hábitos devem preceder princípios. Na criança, o corpo cresce nos primeiros anos de vida, enquanto que a mente, até certo ponto.
está dormente. Os hábitos preparam o caminho para a obediência, por princípio, não por ordem. Então, o que você vai ensinar para ela, ela vai começar a entender que aqueles hábitos são para obediência e não por ordem. Então, ela vai começar a entender que os princípios do que é certo, do que não é, e ela vai começar a entender, eu não posso ir por aqui, eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, vai ter consequências. Criança, ela é muito suscetível, ela pega as coisas no ar. A gente costuma dizer que muitas vezes a criança bota a gente no bolso. Porque são espertos, são lindos, são maravilhosos, mas a gente precisa saber educar. Quarto aspecto, o desenvolvimento de sentimento precede o juízo. Os primeiros anos de infância se distinguem pela vivacidade dos sentimentos e a suscetibilidade às impressões. E estas são usadas pelos pais para criar sentimentos favoráveis a tudo quanto é bom, fazendo atraente e desejável. Então a gente tem que começar a despertar na criança sentimentos de paz, de tranquilidade, sentimentos de realização, de descoberta. E começar, a criança tem as suas fases, então cada fase a gente tem que estar incentivando para que ela venha se autodescobrir e entender que ela não precisa ser um delinquente, ela não precisa fazer tudo errado para chamar a atenção. Tem muita criança que às vezes, quando recebe um não, o que ela faz? Muitas vezes chora. É para chamar a atenção. Então ensina. Olha, você não pode fazer isso porque você vai se machucar, pode quebrar, pode fazer isso, aquilo, outro. Então, gaste tempo ensinando. Quinto aspecto. O exemplo é melhor que o preceito. O poder da instrução efetiva está não no que os pais podem dizer e ensinar, mas no que eles são e fazem. Por exemplo, a gente costuma dizer, os filhos são um reflexo dos pais. Então, se o filho é muito bagunceiro, brigão, se o filho fala muita coisa, entendeu? Se o filho age, entendeu, muito abruptamente, violentamente, às vezes é porque ele vê isso dentro de casa. Os pais brigando e aquela coisa toda, entendeu? Então, o filho acaba, de certa, trazendo aquilo para si, porque para ele, como ele não entende, ele compreende que aquilo seja, de repente, favorável. Ele pode fazer aquilo com seus coleguinhas. Então, não é por aí. Então, você tem que ter um comportamento dentro de casa a ponto de que os teus filhos não venham ser a mesma coisa. Começa a corrigir, entendeu? Começa a corrigir teus hábitos. Não podemos ensinar os filhos ideais aos quais nós mesmos não conseguimos corresponder. Quando vivemos o que ensinamos, somos aptos para ensinar outros a viverem. Então não adianta você chegar e pedir, exigir uma coisa do seu filho, quando na verdade você ainda não ensinou ele. Então, gaste tempo. Sexto ponto. O amor que atrai é maior do que a lei que exige. O amor nunca busca seu próprio interesse. O amor dos pais pelos seus filhos vive e se entrega com sua completa formação. O amor paternal, inspirado pelo amor divino, exerce uma influência poderosa no lar e é sempre a inspiração no segredo da criação efetiva. Ou seja, ele fala que o amor nunca busca seu próprio interesse. E o amor dos pais pelos seus filhos vive e se entrega por completa formação. Ou seja, é aquela questão, entendeu? De você ensinar que as coisas não são conseguidas por interesse. A criança ela é muito fácil de lidar, mas ela vai começar a usar algumas coisas para chamar a tua atenção, entendeu? Então você tem que começar a ensinar, entendeu? Olha, não é por interesse.
você não vai conseguir realizar seus sonhos, não você vai conseguir fazer algumas coisas, entendeu, por interesse. Você tem que trabalhar, produzir, você tem que, sabe, se dedicar, você tem que estar em completa descoberta o tempo inteiro. Hoje em dia, a gente vê muito o caso de pessoas aí que conseguem as coisas por interesse. Então a gente tem que começar a corrigir de cedo, para que os nossos filhos cresçam com inspiração divina, com inspiração da Bíblia, para que elas venham ser diferentes das outras crianças. Os filhos devem honrar seus pais. Efésios 6, versículo 2 e 3 fala: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Outra definição: os filhos devem obedecer a seus pais. Primeiro, no Senhor e em todas as coisas. E para a gente terminar, os filhos podem ser adoradores do Senhor. Mateus 21, versículo 15 diz o seguinte: mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouve o que estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e de crianças de peito tiraste perfeito louvo. Ou seja, a gente tem que educar nossos filhos com singeleza, sabe, com cuidado, porque o que você passa para os seus filhos hoje vai durar para a vida inteira. A psicologia diz que a criança ela começa a aprender e a gravar, aliás, na verdade, o seu caráter, entendeu? Da criança, ela é criado até entre os 6, 7, 8 anos. Então, nesse período, tudo que você ensinar para ela, que ela é uma pessoa que tem que se dedicar, que valorizar o ensino, valorizar a palavra de Deus, buscar na presença de Deus, viver na casa de Deus, guardar os princípios, que ela não deve, sabe, tomar as coisas dos outros, entendeu? Que ela não deve fazer as coisas para agradar os outros por interesse, ela não deve ser violenta, ela não deve ser... Então, quando você começa a ensinar isso para ela, você vai estar formando nela um caráter de uma pessoa equilibrada. Quando a gente deixa de fazer isso, aí a coisa complica. Como eu falei, hoje nós estamos vivendo uma época em que os pais trabalham fora de casa. Os pais ficam praticamente quase que metade do dia fora de casa. É metade do dia. Porque à noite tem 3, 4 horas, entendeu? Antes de dormir. Aí ali conversa um pouquinho, janta, vê uma televisãozinha aqui, você pensa que não, você não teve tempo para você sentar com teu filho, conversar com ele. Adquire esse hábito. E você vai ver quanto isso é bom. Amém? Que Deus abençoe. Por uma noite agradável, abençoada. E gaste um tempinho com seu filho. Na questão da restauração do lar, é importantíssimo você ter um momento tranquilo com seu filho, uma relação íntima com seu filho, de pai para filho. Amém? Deus abençoe, tenha uma ótima noite, até a próxima.